Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formadas por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje teremos aqui um bate-papo com Renato Borba, músico, compositor, cantor e também integrante do coletivo Negro Sopapo Poético. Foi um dos homenageados no último sarau que aconteceu do Sopapo Poético no mês de setembro, né? E tem dado uma contribuição importante para a música negra aqui em Porto Alegre, mas especificamente aí no samba. O seu Borba hoje vai conversar com a gente um pouco falando sobre a sua trajetória de vida, sua trajetória pessoal, também suas histórias do bairro Montserrat, antiga colônia africana. Boa noite, seu Borba. Um prazer te receber aqui na Rádio da Universidade. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. Para mim também é um motivo de muita honra, muita alegria de estar aqui participando desse programa. Obrigado, seu Borba, pelo convite. É um prazer, uma satisfação a gente fazer esse bate-papo hoje, que eu acho que vai ser de grande importância para a nossa história aqui da música no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de começar, seu Borba, que o senhor contasse um pouco como é que começa aí a sua entrada no mundo, né? Como que nasce Renato Borba? Bem, eu nasci no Montserrat, né, como tu já referiste antes, que era, na época, naquele momento, um bairro quase que totalmente da comunidade negra. E então ali comecei a tomar conhecimento da cultura negra, das religiões, das casas de matriz africana, né? E os primeiros contatos com samba, com chorinho. Lembro ainda que eu tinha uns 4 anos, eu acho, e na época existia um cineminha, né, do SESI, né? E ele tinha uma característica musical que naquele momento era um chorinho do Valdir Azevedo, né? E eu estava com cachumba nesse dia, era uma terça-feira, nunca esqueço. E a minha mãe saiu para entregar um trabalho, né? E me recomendou que eu não saísse para a rua de jeito nenhum, porque eu não poderia pegar friagem, nem umidade, nem coisa nenhuma, né? Sim, é. Mas quando tocou o chorinho lá que eu escutei, eu saí correndo e fui lá para ver o cineminha, né? Uhum. Fiquei um pouco lá e voltei para casa, mas só que não adiantou me esconder, porque a mãe quando ela voltou, ela já sabia. Já sabia que tu tinha saído. Eu levei umas 2 chineladas. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Escutei o chorinho e vi um pouquinho de cinema, né? Sim. Então esse bairro ele era muito musical, né? Porque tinha, em cada esquina tinha uma bandinha, né? Era o Elias do violão, tinha o Gilberto Cabeça no violão também. Os irmãos Camanga, que estão até hoje, né? Eram adolescentes na época. Inclusive o Camanga, né? O Valmir Alves, me ensinou o primeiro acorde que eu aprendi, que não foi no violão, que hoje eu me dedico ao violão, né? Uhum. Mas aprendi no cavaquinho, que ele está até hoje tocando cavaquinho, né? Está com quase 80 anos aí. Então são quase 70 anos assim dedicados à música. Dedicados, né? À música. Então a gente tinha essa relação de vizinhança e de participação nas coisas que aconteciam no bairro, né? Tanto no que se referia a futebol como na parte de música, de carnaval. Né? Era bem forte então nesse período. Sim. Então, grupos carnavalescos. Naquela época não existiam as escolas de samba, né? Então, isso nós estamos falando de que período mais ou menos, seu Paulo? Olha, início dos anos 50 ali. 50. Eu estava com 6 anos, com 7 anos, eu assisti
a fundação, por exemplo, do Fidalgos Aristocratas, né, que existem até hoje. Só sim. que, infelizmente, não estão lá no Montserrat mais. Porque não tem mais ninguém, como ninguém lá da nossa comunidade, né? Então, muitos grupos foram formados ali, os Fidalgos, como já falei, Príncipes Regentes, que 7 anos depois, em 57. Aí eu já estava entrando na adolescência. Na adolescência. Né? Então eu já estava entendendo melhor as coisas. Já estava tocando ou ainda... Já tocava, mas eu me dedicava mais à percussão mesmo. A percussão, né? Porque o instrumento de corda eu teria que ter um instrumento e tal. Então era um negócio mais complicado. E a minha mãe não fazia muita questão. Né? Tinha um preconceito na época em relação... Você vai aprender a tocar violão e não vai dar boa coisa. Eu quero é ver tu no colégio. Sim. Né? Então isso aí na parte dos grupos carnavalescos, né? Do samba que eram tocados, um samba mais marchado, ou uma marcha mais sambada, como era naquele tempo, né? Aí comecei a conhecer os compositores, o Nilo Feijó, né? Que moravam nessa região. Que moravam... Não, eles moravam em outras... Moravam em outras. Então o Montserrat era um espaço também de encontro, também de pessoas de outras partes da cidade. Sim, porque o carnaval ele se dava nos bairros, né? Então ele era um momento de integração das pessoas. Sim, entendi. Então os grupos, os embaixadores do ritmo, né, que vinha de uma outra parte da cidade, ali da Chácara das Pedras, por ali, da Vila Jardim, né? Sim. Então, de vários pontos da cidade, circulavam pelos coretos, como a gente chamava, né? E era um momento em que a gente começava a conhecer as pessoas. Entendi. Né? Então era sempre também pelo fato de alguma pessoa já ter relação ali com a própria comunidade antes, né? Porque sim, isso aí se dava através do carnaval, da música e do futebol. Entendi. Né? Porque tinha os campeonatos varzianos em que todos os bairros, né, participavam, né? E ali no Montserrat era muito forte. Né? Vários então o futebol tipos, e o samba tiveram sempre junto ali, como espaço, né? E era o nosso espaço de diversão, né? Então tinha o time do Clarão, que tinha seu campo de futebol, tinha o Auxiliadora, né, que tinha o seu campo de futebol também, ali perto da Carlos Gomes, que eu soube depois que esse campo passou a se chamar o Campo do Bonde, que aí eu já não morava mais ali, né, por causa que colocaram um bonde lá para as crianças, lá pra, né, como um espaço de diversão no colégio que tinha ali, né? Então, e com relação ao colégio, eu entrei no grupo escolar Visconde de Pelotas, o que se chamava primário naquela época, né? Com 7 anos, que não podia entrar antes. Então isso aí foi em 1951, acho, 52, por aí. E naquela época era lecionado música, né? Na escola. Na escola, noções, né? Então eu tive algumas noções assim de música. Inclusive a professora dava alguma noção de música clássica e tal, negócio todo, né? Isso então, foi encantando o senhor também, já gostava? Também, né? Então, bom, mas aí se deu o seguinte, que formaram uma bandinha para a Semana da Pátria. Então essa bandinha, ela tinha 5 instrumentos de percussão, né? Eu era muito pequeno, né? Sim. Com 8 anos e tal. Então no primeiro ano não me deixaram eu pegar instrumento, mas eu não saía de perto, né? Era aquele que ficava sempre na volta. Estava sempre ali, né? Então, por insistência, no outro ano, a professora me colocou lá, né? E a professora de Educação Física que tomava conta dessa coisa, né? Então, com 9 anos, eu entrei na bandinha do colégio, e aí saía todo feliz, né? Eram 5 instrumentos. Então, com a roupa, com todo aquele... Sim, a roupa. E aí, entrei para essa bandinha, e essa bandinha... era o seguinte, essa bandinha ela tinha que puxar
o nosso colégio, né, o Visconde de Pelotas, que ficava lá no extremo da Auxiliadora, né? E outros 2 colégios que ficavam pelo caminho aqui né? Então tinha o Colégio Uruguai, né? Que ficava aí pelo Moinhos de Vento, por ali, né? E mais um outro que ficava na Independência, que era o Otelo Rosa, né? Então a nossa incumbência era fazer a caminhada por puxar essas 3 escolas na Semana da Pátria, né? Então era uma coisa muito que legal, muito bacana. Que bacana, né? Isso. As primeiras referências que eu tenho como músico. Como músico, banda escolar. Banda do colégio, Grupo Escolar Visconde de Pelotas. Aí depois, então, fui chamado a fazer um teste para a Escola Técnica Parobé. Fui aprovado e fui para lá. Bom, aí no primeiro ano também tinha a charanga lá, mas eu também não conseguia entrar, porque lá a disputa era pegada, né? Aí no segundo ano formou-se a Banda Marcial do Parobé, né? Foi uma das maiores bandas que se apresentou no nosso estado aqui, né? E que eu tenho orgulho de ter participado. Né? E muitos músicos que estão por aí, né, foram meu colega. Foram teus colegas. Banda Marcial, com outros instrumentos e tal, né? O senhor tocava o que daí na banda, seu Paulo? Eu entrei tocando o que os mais jovens tinham que tocar, né? Se era percussão, então eu tinha que começar com o prato. Então comecei com o prato, né? Aí depois passei para a caixa, e aí finalmente eu passei para o tarol, sendo até um dos taróis mestre, tarol mora, sim. Então também foi uma passagem muito bacana e muito marcante, né, na minha vida, que foi a Banda Marcial Parobeano, né? E tem colegas aí que de vez em quando a gente se encontra por aí, como o Paulo Abreu, né, que o pessoal chama Paulo Boca, né? Paulo Boca também foi meu colega. Foi teu colega. Né? Venâncio do trombone, Vargas, Télio do pistão, né, do trompete. Então são vários que estão por aí que a gente foi colega de banda. E paralelamente a isso, eu fundei junto com os colegas naquele tempo a gente chamava um conjunto musical, né? Então é que hoje a gente chama de banda, né? Para enfeitar lá, para fazer as nossas festinhas, né? Fora do ambiente escolar. Sim, fora da banda, né? Que era uma coisa mais marcial, né? Mais, né? Então funcionou durante 2 anos, acho que foi 63 e 64, né? Aí a gente tocava nas festinhas, reuniões dançantes, formatura. Aí o senhor já estava tocando, fazendo harmonia ou não? Ainda estava na percussão ainda. Percussão. Eu tocava bongô, tocava assim, né? Nesses 2 anos, mas sempre as voltas com a música. Com a música. Pô, legal, seu Bob. Então vamos ouvir agora então a música Sou do Montserrat. Parceria do senhor, né, seu Bob? Com o Mamal de Castro. Mamal de Castro. Grande cara, né? Grande compositor também, né? Exato, e tem essa coincidência que o Mamal também é do Montserrat. É do Montserrat. Só que já de uma outra geração. Outra geração. Então vamos ouvir então Sou do Montserrat. Sem se importar com sol ou chuva, bicicleta
pegar frutas no quintal vizinho, correr do cachorro. Ai, como era bom o meu morro, colônia africana, clarão da luva, castelo, pica, bacia, carnaval, mãe Pico, Ruxa, mãe Laudelina, Joãozinho do Bará, que saudade me dá meu Montserrat. Caneta e papel na mão, ao lado do velho violão, recordando o tempo de menino, juntar moedas pra comprar bala, no bar da Paloma e seu Antoninho, correr pela Pedro Rico, freio alemão, brincar de jogo da lata, polícia e ladrão. Que saudade me dá do Montserrat. Futebol na calçada, no campinho, no campo do bonde, ou no parcão, escalar a caixa d'água, sem se importar com sol ou chuva, bicicleta, carrinho de lomba, bolinha de gude, pegar frutas no quintal vizinho, correr do cachorro. Ai, como era bom o meu morro, colônia africana, clarão da lua, castelo, pica, bacia, carnaval, mãe Pico, Ruxa, mãe Laudelina, Joãozinho do Bará, que saudade me dá do Montserrat, que saudade me dá do Montserrat, que saudade me dá do Montserrat. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esta é mais uma edição do programa Músicas do Mundo Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo no segundo bloco do programa com o Renato Borba. Seu Renato, como é que o senhor vê a cena assim hoje do samba, dos blocos de carnaval hoje aqui na cidade de Porto Alegre? O senhor acha que está melhorando? Foi melhor ou ainda temos muito o que fazer ainda? Bom, com relação ao carnaval, por exemplo, é uma coisa complicada da gente falar, porque eu, particularmente, eu acho que piorou. Né? Mas outros acham que melhorou, então tudo é uma questão de ponto de vista e daquilo que a gente espera como diversão popular. Né? Então, no tempo que eu estava falando, fidalgos, príncipes e regentes, diplomatas e outros, a gente se divertia pelo prazer de se divertir. Né? Então todo mundo tinha participação no grupo, inclusive as famílias. Né? Entendi. Então o grupo carnavalesco ele era praticamente uma família. Uma família. Né? Então, muita gente envolvida da comunidade muita mesmo. Gente envolvida, né? Os instrumentos, inclusive, alguns a gente tinha que fabricar. Né? Então a gente via como é que faziam lá no Rio, aquele negócio todo, né? Tanto é que tamborim, como se fala hoje, né? Na época a gente chamava cacheta. Né? Cacheta, que era na verdade uma caixinha quadrada, né? E era couro, né?
não era material sintético. Ah, não era né? sintético, olha só. E aí tudo aquecido no fogo, fazia um foguinho ali, né? Antes de entrar no correio. Para deixar ela bem afinadinha. Deixar afinadinha, exatamente, né? E tinha, né, entre as atividades desses grupos, as visitas que a gente fazia para aqueles componentes, né, aqueles mais antigos e tal, né, que a gente chamava de assalto, né? Então, supostamente, a pessoa não sabia Que ia ser assaltada. Né? Mas, claro, sempre tinha alguém que dava um toque, olha, vai ser na tua casa e tal. Vá, que interessante isso. E aí a pessoa já se preparava lá com a cervejinha e tal. Ah, tinha isso também disso. O salgadinho. O salgadinho. Todo, né? Então, quando a gente fazia um ensaio ali e tal, daqui a pouco o ensaio, então tá, agora vocês vão dar uma volta aqui e tal. Vamos fazer um assalto na casa do... E vamos lá na casa do seu fulano e tal. Vá, Aí chegava lá, mas aí já tá claro. Já tava todo mundo... Né? E aí tava tudo lá, um salgadinho, bolo, que história coisa, interessante, né? isso, seu Borba. Então isso aí é um pouco da nossa vivência com os grupos carnavalescos, né? E no caso dos blocos daí, né? O senhor já viu toda essa fase aí, né? Viu a fase do nascimento do carnaval, também o nascimento dos blocos. Como é que o senhor vê esse lance dos blocos também de carnaval na cidade? Bom, chegou um momento em que os grupos carnavalescos, como a gente conhecia, eles já estavam tomando uma dimensão bem grande, né? Já estavam crescendo, eram grupos que já estavam... Porque antigamente eram 100 e poucos componentes, 120, as pessoas todas se conheciam, né? Mas aí chegou um momento, no final dos anos 50, por ali, 58, 57, 59, em que esses grupos já estavam com 500 pessoas, 600, então já eram grupos... Né? Isso no Carnaval de Porto Alegre. Carnaval de Porto Alegre, já eram grupos, né? Então esses grupos que eu te falei antes, né? Fidalgos, né? E outros que se fundaram depois, já em outros pontos da cidade, né? No Areal, por exemplo, né? Que é o nosso berço de samba, né? Então aí Trevo de Ouro, né? Famoso. O Bambas, né? Que era o grupo mais antigo, de 1940, né? Bambas da Orgia, né? Então já eram grupos que estavam muito grandes. E aí nesse momento surgiu então a Academia de Samba Praiana, com a moçada que vem de Pelotas, que veio de Pelotas, né? Já com uma proposta realmente de escola de samba, né? Já com as alas, né? Organizadas, né? Então essa coisa realmente de escola de samba, ao meu ver, da maneira que eu vejo, começou com a Praiana. Com a Praiana. Né? E aí os grupos que tinham aqui, né, que os Imperadores, que estavam se fundando também por aqueles tempos ali, né, já bem grandes, né, já entraram nessa linha, né. Então a partir daí começaram a existir realmente, começou a existir um Carnaval de Escola de Samba. Carnaval de Escola de Samba. E a retomada dos blocos, o senhor acha que não foi nessa decadência do... Pois é, porque... decadência mais... Nessa questão do... Bloco como a gente conhece hoje, né? Sim. Como a gente entende... Sim. Bom, é que existiam, nessa época que eu estou te falando dos grupos carnavalescos, existiam os blocos que a gente chamava os blocos humoristas. Então era... Na verdade, eles faziam uma caricatura, né, da sociedade. Né? Sim. Saíam alguns vestidos de mulheres. Né? E lá no Montserrat tinham as guergueias, que até hoje eu não sei qual era o significado, porque quem dirigia era o Aprígio, e o Aprígio ele era nordestino. Eu não sei de onde é que era exatamente o Aprígio, acho que era do Ceará, né? Então, e era uma coisa assim, que não tinha um compromisso com um formato assim, entendeu? Sim. Que o Aprígio, por exemplo, a banda começava com ele, né? Que tocava um bumbo. E esse bumbo era um bumbo de banda marcial, aquele negócio enorme lá.
Então ele saía com aquele bumbo na frente, e quem quisesse sair atrás e tal, né? Vestido de mulher, né? E era a diversão, né? Muita crítica política, muita crítica da sociedade. Da sociedade da né? época. Então, esses eram os blocos que a gente conhecia, né? Então, os blocos, da maneira como está colocado hoje, realmente houve uma retomada agora, não faz muito, né? Inclusive, eu participei do Fora da Área de Cobertura, né, que a gente fundou em 2006. Retomando. Exatamente, retomando esse formato assim mais livre de carnaval, né? Mais divertido. E o impacto do não desfile da escola de samba hoje, como o senhor viu esse ano, na verdade, né? Esse ano que não teve carnaval de Porto Alegre, e uma quebra de uma tradição que já estava remontando aí mais de 40 anos, né? Como é que foi isso? Como é que o senhor vê isso aí? Isso aí eu tenho para mim que foi um ataque violento, né, relacionado com esses momentos que a gente está vivendo aí de alguns anos para cá, né? Que então a gente sabe, né, que um povo que não tenha a sua cultura, que não consiga produzir a sua cultura, é um povo que está fadado a assumir culturas que não são as nossas, né? E o carnaval, como estava posto, né, uns concordam com o formato de escola de samba, outros não, enfim, cada um com a sua opinião, mas de qualquer forma simplesmente acabou tudo, independente de qualquer coisa, né? Então não quero saber se acabou prejudicando os dois lados. Ninguém quer saber qual é a minha opinião, simplesmente, né? Então eu acho que a nossa cultura foi violentamente atacada, né, por esse regime que está vigindo aí. Está vigindo. Nossa, bora. Na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Muito, muito importante isso, Bob, muito importante. Vamos ouvir então agora a música Verdadeiros Heróis de Porongos, né, seu Bob? Que é uma composição falando um pouco dessa trajetória de luta no Rio Grande do Sul, né? Um samba falando de luta. Fala para nós um pouquinho dessa composição aí, só para a gente encerrar esse bloco do programa. Pois essa música eu fiz em homenagem aos verdadeiros heróis de Porongos, né? Que foram e continuam sendo no nosso coração os lanceiros negros, né? Que lutaram pela sua liberdade, né? E que no último momento, né, no apagar das luzes da dita revolução, eles foram simplesmente traídos e exterminados como animais, né? Então é nisso que eu te inspirou para produzir. Inspirou para fazer essa sessão. Então vamos ouvir então os verdadeiros heróis de Porongos.
Traição. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo no terceiro bloco do programa com Renato Borba. Seu Renato, o senhor foi homenageado no mês de setembro aqui pelo Sarau Papo Poético, né? E eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco assim, quando que passa a ver esse interesse do senhor pela poesia e como que esse papo poético entra dentro da sua vida? E do seu trabalho também, né? Como compositor, como... Pois então. Poeta, enfim. Em 2012, eu fui convidado a assistir um poeta baiano, eu me esqueci o nome agora, e que a gente acabou se tornando amigo, né? Fui convidado pelo Vladimir Rodrigues e pela Vera Lopes durante a Feira do Livro, em 2012. Né? E ele tem uma poesia contundente. Né? E aquilo me chamou a atenção, né? Pô, mas isso aí é que eu quero. É o que tu quer fazer. A poesia que eu quero é justamente é isso aí, né? E aí eu ouvi essa coisa, né, que as pessoas que tinham trazido ele, né, o pessoal que tinha convidado, a própria Vera Lopes, né, também já começaram a pensar nessa possibilidade, né, de criar o seu papo poético. Né? Então o senhor estava junto nesse início. Inclusive, aí a Vera veio e me falou, olha, nós vamos fazer uma atividade no final de semana lá na escola de samba Imperatriz. Eu disse, então vou lá, né? Vou lá dar uma olhada e tal, né? E me lembrei o nome agora, o Maca. Maca? Esse, o Nelson Maca. Nelson Maca. Uhum. E aí tive a oportunidade de estreitar mais a amizade com ele e tudo. E apresentei uma música que eu tinha, uma marchinha Rainha Negra, ele gostou muito e tal, né? E aí o pessoal resolveu, então, afundar o Papo Poético, né? Enfim, fundar um espaço de poesia negra, né? E aí comecei a participar. E aí o senhor começou também com música também. A música foi entrando ali ou ela demorou um tempo pra... Não, a música já estava. Aí eu já tocava. Já tocava. Não, a música no sentido do espaço do supapo mesmo. No começo, ou ele era mais um lance mais poético e depois com o tempo vai se colocando música? Não, na verdade, eu compunha alguma poesia, né? Mas eu, na verdade, continuei me dedicando mais à música. Tanto é que eu citei a Rainha Negra, né, que é uma marchinha, né? E foi a primeira música que eu apresentei no Supapo Poético, foi a Rainha Negra. Pô, seu Paulo, então eu queria aproveitar então para justamente perguntar essa questão assim, né, de o quanto a gente percebe, assim, observando o Sarau do Supapo, quanto a música é um elemento importante lá, né, para todas as pessoas envolvidas ali. Como que foi para o senhor ser homenageado e ver... Como é que o senhor vê, assim, o público, a aceitação em relação aos seus sambas, as coisas que o senhor produz? Como é que o senhor vê o público, não só do Supapo, mas também o seu público que acompanha o seu trabalho? Bom, foi uma emoção muito grande, porque... Né, ser homenageado pelo Supapo Poético, por aquela turma de poetas, de sambistas, né? Inclusive tinham me convidado ano passado, aí eu digo, não, mas eu acho que ainda não é o momento. Não era o momento. Eu acho que eu não estou assim, tão, né? Não tenho toda essa condição assim, não, mas tem sim e tal. Aí esse ano me convidaram. Então eu vou enfrentar. Vou enfrentar essa. Né? E foi realmente uma emoção muito grande, assim, ver as pessoas cantando junto comigo, cantando os meus sambas, e alguma poesia também que foram lidas. Então, realmente é uma coisa muito gratificante, né? Que realmente me dá essa dimensão e essa certeza que realmente... esse tempo que eu tenho dedicado a participar junto com os jovens, né, tem valido a pena, né, e vai continuar valendo. Né? Oh, legal, seu Borba. Vamos ouvir então um poema então, em homenagem a esse seu lado
poeta também, de compositor, de samba, mas também fazendo poesias para o Saraus Papo Poético. Então eu trouxe aqui uma poesia que é Até Quando? Negra mulher, tens da primavera o encanto e o perfume da flor. Igual ao sol, emites luz e calor. Em cada gesto o amor, no olhar profundo o destemor. Mesmo quando ajoelhada e acalentas o filho estendido na calçada e bradas, até quando a infame caçada? Até quando? Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui nesse último bloco do programa com Renato Borba. Seu Renato, agora pra gente encerrar esse nosso bate-papo, né, gostoso que a gente teve aqui, falando de samba, de suas memórias aí do Montserrat, eu queria que o senhor desse a sua opinião, assim, de como que o senhor vê essa nova geração de samba, né? Tem uns que dizem que o samba agoniza, mas não morre. Como que o senhor vê essa nova geração de samba aí que está hoje na cidade de Porto Alegre, no seu circuito, nos círculos, que o senhor, nos espaços que o senhor frequenta aqui na cidade? Como que o senhor vê a nova geração? Estão bem de sambistas ou está saindo uma nova safra aí de pessoas que estão produzindo coisas interessantes? Como que o senhor vê? Realmente tem uma turma de jovens aí que, por sinal, eu estou associado a eles também. Até era importante a gente falar que naquele mesmo ano em que fundou-se o Papo Poético, fundou-se também, pelo Mamal de Castro, meu parceiro, o Congá de Samba. Né? Então, um espaço para música autoral, né? Então é samba de raiz, né? Autoral, né? E tanto isso aí está funcionando que a gente está fundando também a Associação dos Compositores de Samba do Rio Grande do Sul, né? Então tem uma safra aí de compositores, de melodistas, letristas, uma safra muito boa. E que junta também a gurizada, as novas jovens, né? Cantores, Guaíra, Renata, os compositores. Eu não vou citar os nomes porque muita gente. É uma turma. E aí eu vou esquecer algum e vou fazer injustiça. Né? Entendi. Mas tem uma turma muito boa, muito grande de compositores e músicos e que estão levando o samba aí em Porto Alegre. Estão levando samba. Pô, seu Renato. Queria lhe agradecer, seu Renato, por essa participação aí no programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. E gostaria que o senhor deixasse o seu contato aí, como que o público ouvinte da rádio pode ter contato com o seu trabalho, onde? Na internet, para ter acesso às suas produções, como que faz? Pois então, tem uma página agora no Facebook, né, que é Seu Renato Borba. Né? Então é só procurar lá, já vai encontrar alguma informação. Inclusive, vou fazer um merchandising. Claro, né? Sim, vamos aproveitar o espaço, né? Aproveitar que na sexta-feira agora a gente vai fazer um show ali no Clube de Cultura, né? Dia 5, às 20 horas, um show de samba. 5 desse mês de outubro. Mês de outubro, né? Uma banda maravilhosa, com Vladimir Rodrigues violão, Nilson Tocumbó Araújo no baixo, né? Domingues na percussão, com a Alessandra Amaral na percussão também. Né? Arrumou um time massa. Vai ser um time muito legal. Time legal. Né? Então tá, seu Renato, muito obrigado então pela sua participação. Agradecemos mais uma vez pela participação no programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui.
E eu sou Pedro Acosta e esse programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomus URGS, coordenação geral professor Reginaldo Gil Braga, na técnica Jefferson Gomes. Até segunda que vem às 20h30 na Rádio da Universidade. Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.